Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo em mais um Placar Transamérica nesta terça-feira. Um programa feminino hoje, terça-feira, mas a gente tem aqui o Moura Júnior no estúdio fazendo companhia para mim no programa de hoje. Tudo bem, Moura? Boa noite. Tudo bem, Fran. Boa noite. Boa noite a você que acompanha o Placar Transamérica. É um programa feminino, mas não tem ninguém do lado aqui, né? Então, tô eu e a Fran, quero saber por quê, né? Eu sei, parece que tem uma surpresa aí, mas é um prazer, principalmente já falei isso para a Pamela, já tive a oportunidade, estou falando para a Fran, é um prazer o Placar Transamérica poder inovar também e às terças-feiras trazer um programa feminino. Hoje eu estou substituindo aqui uma das componentes, né? Ou a Pamela ou a Marina, as duas estão em atividade, mas de qualquer forma, um dia eu sei que eu estaria aqui presente, né, para acompanhar também, prestigiar o programa feminino do Placar Transamérica. Obrigada, Moura. E a gente tem surpresa sim, hoje a gente vai falar de roller derby, um esporte aí novo, diferente, e a gente tem duas convidadas, a Juliana Andrade e a Priscila Muran, que são atletas. E aí, ó, as meninas fazendo uma entrada um pouquinho diferente, em cima dos patins. Não é pra qualquer um, né, Moura? Não, e principalmente acertar o alvo, né? É, acertar o alvo que é o problema aqui, a poltrona, né? Mas eu acho que a poltrona tá bem legal, né? Até sobrou um espaço aí, né? A poltrona é maior do que a cadeira, é ou não é? Não, tá. Eu tô brincando com elas, porque a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, Fran, e elas estavam falando que no dia do jogo, elas vão explicar como que funciona esse esporte, né? Na hora que sai, tem que sentar bonitinho lá nas cadeiras, né? E geralmente são aquelas cadeiras menores, né? Não são aquelas cadeiras de plástico, não? Isso, E elas são leves. Alguém fica segurando atrás para a cadeira? Não. Então tem que chegar devagar mesmo, né? Mas eu tô curioso. Tudo bem, meninas? Tudo. Então, a Juliana e a Priscila, elas que são atletas do roller derby e tem campeonato brasileiro aí no próximo fim de semana. Na sexta-feira vai de sexta a domingo com 7 equipes aqui em Curitiba, que é a sede aí dessa edição do campeonato. É o 6º campeonato brasileiro, né? E as meninas vão falar um pouquinho como que funciona essa modalidade. Ju, Priscila, quem começa? O roller derby é um esporte de contato sobre patins. Ele é basicamente uma corrida entre duas atacantes que tentam ultrapassar barreiras, cada barreira é um ponto, só que essas barreiras são outras pessoas, as bloqueadoras. Como que você começou, Ju, nessa? Eu conheci o esporte em Blumenau, em outro time, nas Iron Ladies. E daí aconteceu que eu precisei me mudar para Curitiba e daí eu procurei outro time aqui em Curitiba e aí eu conheci as Blue Jays. Já veio como uma contratação, né? Já veio como um reforço, não foi ou não? As meninas aqui, elas são bem boas. Então lá, como Melhores do que as meninas do Blumenau? É porque as meninas de Blumenau começaram há 3 anos, se eu não me engano. Entendi. E aqui já tem 6 anos. 6 anos. E as meninas do Iron Ladies são um dos times que vem pra cá, né? Blumenau, Santos, Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo, as equipes que vêm pra Curitiba pra fazer esse campeonato. Como que funcionou essa organização? Vocês falaram que a equipe que é a anfitriã que é responsável por organizar, porque ainda não é tão difundido do país. O roller derby é um esporte muito do it yourself. Se a gente não fizer, não tem uma instituição ou algo que faça ele acontecer. Então, o sistema do Campeonato Brasileiro é que cada ano um time vai receber o campeonato e organizar. E no ano seguinte vai ser outro, então, para que não seja sobrecarga e todo mundo consiga fazer o campeonato acontecer. Tem alguma pergunta, Moura? Eu vi que Então, você está bem curioso. Eu estava, repito, a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, até falei, vamos esperar aí até ir para o ar, para que a gente não repita, né, as informações, né? E justamente a curiosidade, porque eu até pedi desculpas a elas, eu desconheço, né, a forma de atuação da modalidade, mas eu já imaginei pelas explicações que começaram a passar aqui nos bastidores, e também pelo braço direito dela que está todo roxo. O esquerdo também. O esquerdo também? Olha lá, os dois, né? Ou o jogo, eu cheguei eu vou perguntar agora, ou decorrente do jogo ou namorado, né? Um dos dois. Se for o namorado, a lei permite que as coisas sejam resolvidas de outra forma. Se for o jogo, faz parte da brincadeira, né? Então, elas estão atuando e explicando, né? Eu gostaria que você explicasse aquilo que a gente estava conversando aqui, como que funciona. Porque quando se fala em jogo, você imagina do outro lado fazer pontos, né? Ou um gol, uma cesta, enfim, seja o que for. Mas na realidade não, né? Consiste numa pista,
pista e você tem que vencer, conforme você falou, tem que vencer os obstáculos, no caso, o obstáculo humano, que é o time adversário. Então, não tem bola. É difícil a gente Já não começa, tem- já não já tem começa bola, por, né? por esse conceito. Mas não já tem uma bola. economia já então, né? Então é uma pista oval em que as atacantes ficam dando voltas e as bloqueadoras vão ficar sempre mais devagar. Então dá tempo das atacantes darem a volta e passarem novamente por elas. Então, desculpa, eu vou te cortando. Tem o momento do ataque e tem o momento da defesa. Quer dizer, cada time tem o seu momento. É isso? Acontece tudo junto. Tudo junto. Tá, entendi. Então, Quando dá um apito, as duas atacantes saem correndo e tentam passar pelo time adversário. Só elas podem? Só as duas atacantes podem fazer o processo, é isso? Isso. Tá. Na verdade, a pivô, que na verdade a gente tem uma touca, e essa touca tem uma estrela, e a estrela é a atacante. Aqui tem uma touca que tem uma faixa reta, é a pivô. Essa, a atacante pode passar a touca dela para pivô, e daí a pivô passa a ser a atacante e pontuar. Ou seja, se ela estiver passando e ela estiver muito cansada e quiser passar a touca dela para outra pessoa, ela pode. Certo. E as que defendem, no caso, não, elas só defendem. Isso, só Então só consegue a pontuação através da atacante e da pivô. Isso. Tá, legal. E tudo ao mesmo tempo, quer dizer, então, guardadas as proporções, vira mais ou menos um futebol americano ali no estilo de embate ali ou não? isso, no estilo de contato. De contato. sim. E pode agarrar? Tem áreas legais. A gente pode usar até o cotovelo, o tronco inteiro, até o joelho. Eu vi que o tronco usou bastante, né? Pela quantidade Eu sou bloqueadora. Então, isso já deu para notar também, né? Pela quantidade de roxo que tem ali, então deu para notar que é do tronco para cima. Mas não chega a ser algo violento, né? Não, a gente fala que ele é um esporte de contato, mas não é um esporte violento. O objetivo dele não é atacar as outras pessoas, é passar, é marcar passar. ponto. Mas para passar, Para passar acontece o contato. Alguns mais fortes, outros nem tanto, mas depende das jogadoras, da habilidade dos times, da experiência deles. Sim. Mas o objetivo não é ser violento. E qual é a sua experiência? A minha experiência? Quantos anos já? Eu tô há 2 anos. 2 anos. Legal. Então você tem como falar, porque eu estou curioso, né? O biotipo é importante ou não? Porque nós recebemos aqui, esses dias, até eu entrevistei jogadores da Paraná HP, Certo. de futebol americano. E, claro, futebol americano, e aqui no Brasil pegou, os caras são fortes, tal, aquela coisa toda. E com relação a esse esporte, esse biotipo aqui, de garota de Ipanema aqui, baixinha né? E isso consegue também ou não? Claro. Seria o quê? Seria defensora ou seria pivô ou atacante? Tudo. O roller derby Tudo, tem, Olha. tem Democrático. lugar para todo mundo. Todo tipo de corpo, toda altura, peso, tudo. Vai mais pela agilidade no caso do atacante ou não? Porque eu estou imaginando a pista oval, você tem um limite para você passar, não tem uma As faixa. atacantes geralmente têm que ser mais ágeis e mais rápidas. Pronto, tá aqui, ó. Isso aqui é uma agilidade. Já foi jogar com elas ou não? Não, não fui ainda. Mas vai, Eu, leva. eu acho que Vai. tem que pôr o patinho. Leve. Isso aqui tem uma agilidade, né? Para quem faz polidense, para quem sobe e desce, né? Com aquela agilidade, e que o polidense entenda-se também é um esporte, inclusive. Sim, Precisa gente. trazer o pessoal Tem que novamente trazer aqui, novamente, né? Vai ser legal. Tenho certeza que ela vai conseguir. Ó, tá mais um reforço aqui para mais um reforço para vocês aí. Eu acho que devia, a gente adora gente nova. A gente tá com um grupo de freshes, que são as novatas, muito bons esse ano. E existe seletiva, como que vocês fazem? Não existe seletivo, Quem existe quer, só- interesse. Aham. Então as meninas vão, a gente explica como é o esporte, começa a ensinar a patinar. A nossa intenção não é dar aulas de patinação, mas ensinar como jogar e como ficar em cima do patins para conseguir jogar. Eu ia perguntar isso, como que faz para se manter nisso, tendo contato e agilidade ao mesmo tempo? Diferente da patinação artística, que você vê as menininhas patinando esticadas, o roller derby tem o que a gente chama de derby stance, que é patinar agachada. Que isso dá mais estabilidade, a gente aguenta mais batida assim. E, né? Então a gente pega as meninas e ensina a patinar. Tem o primeiro ciclo, que é ensinar a ser capaz de jogar e conseguir ficar em pé. E depois vai evoluindo na agilidade. Isso, a gente ensina também a cair, qual que é o melhor jeito de cair, porque dependendo da pancada, tem que saber cair. Para não se machucar. Isso.
É a primeira coisa que a gente ensina. E isso é legal. Desculpa, eu posso dar uma opinião? Fica Sugestão? É legal, o Sidney está ali curioso, você que está em casa também está curioso. Ensina a cair, como que funciona? Podia mostrar aqui como que é ensinar a cair ou não? Não sei, pode ficar vermelha, não tem problema. Ela é igual a Pamela, fica vermelhinha quando fala com ela lá, de vergonha. Ensina a cair, pode levantar, pode se movimentar. É interessante, né? Porque ensinar a cair, geralmente ensina você a ficar em pé, né? Se é importante, como a gente patina no derby stance, que a gente chama, um pouco mais agachado, a hora que a gente leva uma pancada, é importante cair assim. Cair de joelho. De joelho, já tem a proteção ali e tal. Com a proteção, porque quando a gente está patinando, a gente não pode desequilibrar e cair para trás. Porque pode machucar o quadril, pode estar vários problemas na coluna. E quando está em velocidade, alguém bate muito forte, a gente é importante também, porque como está todo mundo jogando, vai ter outras pessoas que vai poder cair em cima da gente. Então, o que acontece? A gente vai... E se protege. Isso. E a outra pessoa tenta desviar da pessoa que está no chão. Que legal, depois ela podia mostrar, né? As duas, como que funciona, né? Uma atacante, outra defendendo, né? Só pra ver. Ó, se sair um barulhinho aí, Wagner, no meu microfone, não se assuste, tá? É que eu tô com equipamento aqui hoje para ferir a pressão, são 24 horas com esse equipamento no braço aqui. Apertando. Apertando, então faz um barulhinho, pode sair esse barulhinho no microfone aí. Então, saiu aqui, mas eu... Saiu, né? Então marque de cada 15 minutos, né? Ele vai fazer isso durante o programa. É bom que faz isso pra gente não estourar, porque terça-feira, amor, a gente sempre estoura. Né? Não esquenta não. Bom, então vamos dar seguimento no programa. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre o roller derby. Começamos então para falar do futebol paranaense, chamando Coritiba com o Daniel Valdrix. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão encerrou na tarde desta terça-feira os trabalhos em Atibaia, visando o compromisso diante do líder Corinthians na próxima quarta-feira, jogando em Itaquera às 9 horas da noite. O time alviverde, que desde o último sábado esteve realizando esses trabalhos em um hotel na cidade de Atibaia, foram realizados 4 sessões de treinamentos e, claro, a delegação já seguiu com 24 atletas relacionados para este compromisso, agora concentrada já na capital paulista. Lembrando que o jogador Jonas está suspenso, o volante vai cumprir a suspensão automática devido ao 3º cartão amarelo. O atacante Jetterson, Alexandro e Kleber, na verdade os 3 atacantes, estão em recuperação no departamento médico, também não foram relacionados, assim como o meio-campista Anderson, por opção da comissão técnica, e o atacante Kerrison. Com isso, o Verdão deve entrar em campo com o Wilson no gol, o Léo na lateral da direita, o Kleber Reis e o Erley, a dupla de zaga, ficando o Alisson Maia como opção, e o Thiago Carleto na lateral da esquerda. Para o lugar do Jonas, João Paulo deve ser o substituto, mas também tem a possibilidade do Edinho. O Alan Santos, que não trabalhou em 2 dias lá em Atibaia, ontem realizou os trabalhos, hoje também deve ter condição de jogo. Então, João Paulo, Alan Santos, Matheus Galdesani e Thiago Real, e no ataque o Henrique Almeida juntamente com o Rildo. Rildo também não realizou os trabalhos no final de semana em Atibaia, mas ontem e hoje treinou normalmente e vai para o jogo contra a equipe do Corinthians. Lembrando que Cláudio Francisco Lima Silva, árbitro do Sergipe, apita a partida, com Clériston Clay Barreto Rios e Fábio Pereira, os assistentes. São 12 jogos nessa reta final do Campeonato Brasileiro, 6 em casa e 6 partidas fora. O Verdão joga contra o Corinthians neste meio de semana e depois vai receber a equipe do Grêmio domingo no Couto Pereira. Daqui a pouquinho eu falo mais a respeito do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Obrigada, Dani. Bom, Moura, o Coritiba aí com alguns desfalques, um por opção, que é o Anderson. A comissão técnica preferiu deixar ele em Curitiba, não viajar até São Paulo. E o Carleto disse que, apesar de ser o líder do campeonato, Corinthians não tem bicho-papão.
que é um campeonato que está tudo embolado, apesar do Corinthians estar com as pontuações à frente, o Coritiba numa posição delicada ali, na vice-lanterna da competição. Qual que é a tua avaliação sobre tudo isso? A primeira pergunta, embolado onde, cara pálida? Embolado na frente, quem está em cima ou quem está embaixo? Não é um bolo tão grande assim, né? Você vai definindo rodada a rodada. O Anderson, sinceramente, não deu para entender. Se é um jogador caro, um jogador que tem um histórico no futebol brasileiro, no futebol internacional, por opção do treinador, na situação que encontra essa equipe do Coritiba, e sem 3 atacantes, considerados ali atacantes titulares, então, sinceramente, não deu para entender, mas parte do princípio de que quem acompanha o dia a dia é quem melhor pode falar sobre o assunto. No caso, comissão técnica, treinador, auxiliar, que marcam presença nos treinamentos. Na realidade, até coloquei no programa de ontem aqui, é uma parada difícil, mas não impossível. Outras equipes, o próprio Vitória, Atlético Goianiense também jogou na Arena Corinthians e conseguiram vencer a equipe do Corinthians, sendo ele o líder do Campeonato Brasileiro, mas eu vejo que vai muito do espírito do Coritiba nesse momento. Está na zona de rebaixamento, está consciente disso? Falar é uma coisa, falar todo mundo fala. Vai de você conseguir durante os 90 minutos, saber segurar. Primeiro, segurar a equipe do Corinthians. O Corinthians não é porque o Corinthians é líder, não é porque é uma das grandes equipes do futebol brasileiro, como o Coritiba também assim o é, mas saber entender o que vai acontecer. Então, é um trabalho muito difícil, não impossível. É importante vencer? Mas eu vejo que se conseguir um empate pontuando lá fora de casa, também ajuda. Porque a diferença é pouca, né? Se conseguir empate, ajuda, não sai da zona de rebaixamento, mas já é alguma coisa, melhor do que voltar para casa sem nenhum ponto na mala, né? Um ponto pode fazer uma grande diferença, no decorrer do campeonato aí. Ter consciência de que não pode perder os pontos em casa, e aí, quem é o próximo adversário depois do Corinthians? Acho que pega o Grêmio aqui. Eu acredito que então, é o Grêmio. Então, quer dizer, não tem jogo fácil. Não adianta, cara. Campeonato Brasileiro é assim, E todas as equipes já estão acostumadas. Na gíria do futebol, fala-se de fazer o dever de casa. O Coritiba não conseguiu fazer o dever de casa durante o ano de 2017. Perdeu jogos, perdeu pontos em casa e agora busca desesperadamente essa recuperação. É algo para se repensar. Foi muito criticado o Pachequinho, tiraram o Pachequinho, não sou defensor do Pachequinho, nada. Veio o Marcelo Oliveira, um treinador mais caro, teoricamente um treinador mais experiente, e não conseguiu mudar muita coisa. Então, depende muito do elenco nesse momento. É um time que vai desfalcado, é um time que enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro, é um time que pode, entre aspas, conseguir algo melhor do que um empate, do que uma derrota? Pode, mas vai depender, repito, do que vai acontecer durante os 90 minutos. Você até falou em relação ao clima ali em campo, e o clima também foi comentado em todas as últimas coletivas, nos últimos treinos que eu tenho acompanhado. O Carleto falou também na última coletiva, na semana passada, na sexta-feira, que o clima ali entre eles está tranquilo, é muito amistoso, é muito bacana, é muito maravilhoso, e que as pessoas acham que o Coritiba passa por uma crise, mas que dentro ali o que eles pensam não é isso. O esporte, todo mundo sabe, o futebol, ele é coletivo. Então, e é matemático também. Tirando o goleiro, você tem 10 jogadores na linha. Se 3 estiverem passando mal, 3, já dá uma baita diferença. São 7 jogadores tentando lutar pelo espaço de campo, no qual é composto por 10 jogadores, repito, tirando o goleiro. Então, essa harmonia fora de campo é legal, é interessante, a amizade, o companheirismo, eu quero ver dentro de campo. Porque quem trabalha, e até o torcedor, você que acompanha futebol, às vezes as pessoas chegam e falam, pô, você narra futebol, vocês conhecem futebol. Não, você também conhece futebol. Quem é torcedor também conhece futebol. Você sabe quando o cara tira o pezinho da dividida, quando ele corre para não chegar, como se diz na gíria do futebol, quando ele corre com a calça jeans molhada, quer dizer, dificulta para chegar. Então, o cara trabalha com isso. Eu parto do princípio que todo jogador, já falei isso aqui várias vezes, ele tem que ser cobrado como um funcionário, porque quando chega no final do mês, ele não quer que atrase o salário dele. Quando chega no final do contrato, ele quer que cumpra o contrato até o final, cláusula por cláusula. Então, ele cobra como um empregado, ele cobra como um funcionário, e o clube não cobra o jogador como funcionário. Isso tem que acontecer. O cara tem o lado dele de atleta? Tem. Ele tem algum problema fora de campo, extra-campo? Tem que ser cuidado. Mas quando ele está dentro de campo, ele tem que tentar mostrar o melhor. Não adianta só da boca para fora, né? Porque acaba sendo público a atuação
e todos conseguem identificar quem erra. Então, é bom, repito, ter o clima, é legal, amizade, aquela coisa toda. Mas e dentro de campo? Será que todo mundo se ajuda? É uma boa pergunta aí para o nosso telespectador refletir. Bom, a gente troca então, vamos falar do rival. O Eduardo Destri chega com as informações do Atlético Paranaense, que tem compromisso com o Xará Mineiro nesta quarta-feira, Xará Goianiense nesta quarta-feira. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco curtindo o placar Transamérica desta terça-feira. No Atlético Paranaense, o técnico Fabiano Soares tem aí duas dúvidas para escalar o Furacão. O gringo chileno Esteban Pavés está servindo a sua seleção chilena que hoje joga com o Brasil. Se ele não for aproveitado na partida de hoje, pode até retornar para a nossa capital e ficar à disposição do comandante técnico da equipe rubro-negra. A outra dúvida é o zagueiro Paulo André, que foi preservado do trabalho de hoje, não realizou a atividade que foi comandada pelo Fabiano na Arena da Baixada. As novidades, o zagueiro Kleberson iniciou aí a fase de transição, ele que busca se recuperar de uma lesão. O Atlético não tem jogadores suspensos para enfrentar a equipe do Dragão e o meia Nicão está recuperado de um edema muscular na coxa. Assim sendo, o Fabiano, juntamente com os seus comandados, buscando esta vitória amanhã no estádio atleticano contra a equipe do Atlético Goianiense. Jogo da 27ª rodada do Brasileiro, amanhã às 19h30 no estádio rubro-negro. Já já a gente retorna aqui no placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense nesta terça-feira. Mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do placar Transamérica. Obrigada, Du. Aí, então, as informações do Atlético Paranaense, Moura que enfrenta o Atlético Goianiense nessa quarta-feira. Com os retornos aí, Paulo André, Nicão retornam à equipe. Tem o Pavés, que foi emprestado aí para a seleção chilena, convocado para enfrentar o Brasil daqui a pouquinho às 8h30 da noite. Como que você vê esse time do Atlético Paranaense para enfrentar o Atlético Goianiense, que vem de 3 vitórias fora de casa? Primeiro eu começo com a simpatia do nosso repórter, Eduardo Destri Feio, né? Hoje está bem, está tranquilo, está sereno, né? Está alegre, então a gente recebe ele bem também. Conheço esse garoto há muito tempo, né? Desde o início dele no rádio, então é um grande parceiro, um grande amigo. Ele precisa diminuir a bebida, mas isso aí nem o padre, o pastor, o líder conseguiu, né? Então quem é que vai conseguir, né? Então os amigos tentam, mas é importante ele ter saúde e ser feliz, isso que é importante. Bom, com relação ao Atlético, o Atlético, o torcedor, ele vive um momento, principalmente depois da façanha do Paraná Clube, de colocar 40 mil torcedores na Arena da Baixada. O torcedor do Atlético vive esse sonho, porque desde o início, né, na estreia da Arena, eu sempre imaginei aquele estádio lotado, né, a torcida do Atlético, enfim, aquela coisa toda. E o torcedor do Atlético da mesma forma, só que isso até hoje não aconteceu. Teve contra o Flamengo, que deu próximo ali, 38 mil, né? 38 mil torcedores. Bom, enfrenta aí o Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento. Só uma pausa, a torcida até chamando, aí vai colocar telão fora da arena para fazer protesto? Para ficar fora. Para ficar fora, fazer protesto contra a diretoria. A chapa da oposição que não venceu. Atlético de novo convocando os sócios para levantar aí 3 mil assinaturas para conseguir abriu aí uma assembleia para ir contra a atual diretoria, então vive um clima aí fora do campo meio estressante. E o que não é legal, né? Porque na realidade é uma grande equipe do futebol paranaense, do futebol brasileiro, tem um dos melhores CTs do Brasil, né? Tem um estádio que ninguém tem, que é um estádio coberto, o único estádio coberto no Brasil, e que fora de campo tem uma filosofia de trabalho que vem do seu presidente do conselho, que está afastado agora, né? Mas que vem dele, e é uma filosofia que muitos respeitam e que ninguém contrapõe. Por outro lado, o torcedor perdeu a oportunidade de estar nas arquibancadas, perdeu a oportunidade de ter a bateria, de ter a torcida e tal. Um diálogo seria muito interessante. O futebol ele é feito para o torcedor também. Então, eu acredito que se tentar esse diálogo novamente, né, para tentar contornar essas situações, vai ajudar. O Atlético vive essa zona intermediária, luta por buscar uma vaga, quem sabe a Copa Sul-Americana ou também a Libertadores da América no ano que vem. Tem esse jogo contra o Atlético Goianiense que para o torcedor passa a ser
praticamente um jogo normal e natural do Campeonato Brasileiro. Alguns vão exigir também uma vitória. Chama atenção o Walter em campo pelos lados do Atlético Goianiense, né, que já defendeu as cores, né, do Atlético Paranaense. Eu, particularmente, nunca idolatrei e jamais vou idolatrar qualquer tipo de qualquer jogador, seja o que for, tem o meu pensamento. O cara tá ali para realizar o trabalho dele e agradecer sempre ao Papai do Céu pelo dom que deu para ele e acabou. E o Walter, quando veio pro Atlético, eu coloquei na época, como sendo uma das maiores contratações, tanto do Atlético, Paraná e Curitiba, unindo os três. É um cara que, mesmo gordinho, todo mundo fica preocupado que o cara tá gordo. Ninguém vai chamar ele para casar, para ser genro, nada disso. Então, por quê? Deixa o cara jogar. Aí vem a parte física. Mas ele pode ter uma lesão. Tá, mas deixa acontecer. Ele tem a responsabilidade dele também. Ele, quando ele tá acima do peso, ele joga melhor quando ele tá magrinho. Fizeram ele emagrecer no Fluminense, fizeram ele emagrecer aqui no Atlético, o cara perdeu a vontade pela vida, né? E acabou perdendo o futebol também. E amanhã, eu não sei, eu posso estar enganado. Eu comentei em casa isso hoje na hora do almoço, né, com meu filho, e eu acredito que amanhã a torcida vai gritar o nome dele. Não sei por quê, porque ele deixou uma marca positiva no Atlético. Sim. Ele caiu de produção, mas ele deixou uma marca positiva no Atlético. E é um cara tranquilo, um cara humilde, né? Você nunca vê ele com um copo de cerveja na mão, de chopp na mão, como você vê a Fran. Mas ele comia lá o biscoitinho dele, que mal tem comer um biscoito, né? Deixa eu ser feliz, você dá biscoito com leite para criança, por que o cara não pode comer, né? Então, brincadeiras à parte, eu acredito que o torcedor... É um jogo que faz parte ali na retomada aí, né, por causa dessa questão da seleção brasileira, do Campeonato Brasileiro, mas o torcedor vai começar a exigir um pouquinho mais. Eu não posso isso, não posso aquilo, mas eu posso cobrar que meu time esteja melhor e fique melhor. E agora falando de Paraná Clube aqui comigo, Moura, Paraná Clube que volta a campo na sexta-feira 13, às 8h30 da noite, contra o Criciúma. Alguma coisa? Depois de nenhuma. Você sabe que tudo existem isso é lenda. supersticiosos, né? Tudo isso é lenda, você entendeu? Você tem ideia, nada a ver com um partido político, com política, nada, que eu sou totalmente contra a política. Por mim, a política acabava agora, né, e começava-se da estaca zero, tendo voluntários na política para ter um Brasil melhor, teria que ser assim, porque se tiver salário, tem que trabalhar mesmo, tem que correr atrás, tem que trabalhar, etc, etc. Mas o número 13 é um número de sorte, dentro do ciganismo é um número de sorte. Tá? Olha aí. Então, quando tiver alguma coisa 13 na sua vida, pode saber que é sorte. Então, boas novas, pode ser sinal aí de... Quando é sexta-feira? Sexta-feira 13? Sexta-feira 13. Pode ser um sinal positivo, então, para o Paraná Clube, que enfrenta e recebe o Criciúma às 8h30 da noite, na sexta-feira, na Vila Capanema. A diretoria lançou promoção de ingressos novamente, o marketing do clube fez a hashtag 15 mil é obrigação. Os principais setores da Vila Capanema foram vendidos, então expectativa de casa cheia. A Vila tem capacidade para 16.772 pessoas. O Paraná Clube vem dessa vitória para o Internacional, vitória importante na Arena da Baixada, com a festa bonita que a torcida fez. E para essa partida com o Criciúma não pode contar com o goleiro Richard, que está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo. Então o Douglas Baldini é quem deve ocupar a meta tricolor, já que o Marcos também passa por uma lesão. O Douglas que jogou naquela partida quando o Léo sofreu a fratura e ele que entrou naqueles 16 minutos finais após a lesão do Léo no jogo com o Atlético Mineiro, Moura. O Marcos não pode, né? O Marcos está em tratamento. Está lesionado. Que é mais experiente, né? Do que o Douglas. Mas o importante no Paraná, eu vejo, é dar continuidade àquilo que o Paraná conseguiu fazer naquela convocação de lotar a arena. O torcedor, eu não estava lá, mas ouvindo os relatos, né, até conversando com o nosso diretor-geral da rede de rádios, da Rádio Transamérica, com a qual eu trabalho, também faz parte do grupo da TV, e conversando com o Guilherme Albuquerque, que é o nosso diretor, cuida das emissoras de rádio em todo o Brasil, e ele é paranista, né, junto com o Rodrigo, o filho dele, e ele relatando, né, tudo o que aconteceu, que todo mundo ficou em pé, né, porque ninguém quis sentar, não tinha como sentar. Então foi aquela alegria, aquela energia, aquela harmonia do torcedor paranista. Cara, isso é muito legal, resgatar o futebol do Paraná Clube, resgatar o futebol do estado do Paraná, conseguindo ter as 3 equipes na primeira divisão no ano que vem, sendo que o
Curitiba tem que fazer a parte dele e sair da zona de rebaixamento. É um jogo importante, parabéns à diretoria nesse momento, ao departamento de marketing por dar continuidade às promoções. A gente sempre falou sobre isso, questão de promoção. Cara, é matemático. Se o teu estádio tem a capacidade para 15 mil torcedores, se você cobrar R$100, você vai ter um valor X lá, né? Vai ter lá o quê? 1,5 milhão, sei lá, que seja. Né? Se você quer chegar num valor, ou se você não consegue chegar, diminua o valor. Você vai ter uma receita da mesma forma e eles entenderam isso, né? Uma responsabilidade muito grande da nova diretoria. O Carlos Werner, em entrevista que ele concedeu à Rádio Transamérica, eu acompanhei a entrevista, ele falava justamente sobre isso no jogo da Arena. Ele colocou ingresso a R$30 para que pudesse o torcedor ter oportunidade, né? De ir ao estádio, de ver, enfim. Porque você ir com a sua família é complicado, né? Pagando R$100, mas que família que tem nas condições que a gente vive? Dinheiro para arcar com tudo isso, levar a esposa, filhos... Estacionamento, tudo, né? Então é bem complicado. Então tá legal, tá de bom tamanho, o torcedor vai lá, compra o ingresso com a camisa do Paraná, né? E eu tenho certeza que até o final do campeonato, aí, todas as rodadas restantes, o Paraná vai ter casa cheia. Uma receita para ajudar a subir, quem sabe? Pode ser, porque o Paraná, ele é o terceiro colocado, Sim. Certo? Ele tem que ficar entre os 4. E se você parar para pensar, não existe muito segredo, você pode ficar analisando um monte de coisa aqui. Só existe uma solução e pertence a ele. Né? Se ele conseguir pontuar em todas as rodadas, não tem que se preocupar com os outros. Começa a se preocupar com o adversário quando você começa a perder pontos. Se não, é matemático. Você pontuou, você vai crescendo, você vai se mantendo. Se ele conseguir se manter segundo, terceiro, quarto, é arriscado. Mas se ele conseguir se manter segundo e terceiro, e quem sabe brigando, apesar que o Internacional ganhou, distanciou 6 pontos. Né? Mas tudo é possível. Então depende só dele, Paraná, e o torcedor acaba sendo um fator importante também nesse momento. E agora a gente vai falar do outro time na Série B, o Londrina, com a Débora Mussi. Boa noite também para você que está ligado aqui no Placar Transamérica desta terça-feira. Após a derrota para o Criciúma no último sábado, o Londrina iniciou a preparação para a partida desta sexta-feira contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O jogo é válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para a partida, o técnico Cláudio Tencati conta com o retorno do volante Gilmar, que cumpriu suspensão na última rodada. Em contrapartida, o atacante Arthur recebeu o 3º cartão amarelo e não enfrenta o time gaúcho. Nos últimos jogos, a equipe alviceleste pressionou no primeiro tempo e teve queda de rendimento na etapa complementar. E é exatamente este o problema que o Londrina precisa resolver para voltar a ter boas sequências no campeonato. Na derrota de virada para o Criciúma, o zagueiro Dirceu tentou sair jogando no setor defensivo e acabou entregando a bola para Alex Maranhão, que não desperdiçou e marcou o gol de empate para o time catarinense. O zagueiro alviceleste falou do apoio que recebeu dos companheiros e acredita na força do time para a próxima partida. Tenho certeza disso, porque o maior problema nesse momento é você querer ficar criando monstros, né? Ainda mais da maneira que foi. Isso aí, o nosso grupo é muito maduro. Acho que o apoio, principalmente que o grupo me deu por ter errado naquele momento, foi fantástico. Isso daí dá um crédito ainda maior para o próximo jogo, que eu tenho certeza que nós estaremos ainda mais fortes do que nós estivemos nesse último jogo. O Tubarão tem 37 pontos e está na 10ª posição da tabela de classificação. E essas foram as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Retorno com você. Aí o Londrina, que encara o Juventude também na sexta-feira, e vem, na semana passada teve a conquista na Primeira Liga. Como que você vê aí o time do Cláudio Tencati? O Londrina, ele é interessante. Eu começo primeiro pelo Dirceu, né? O Dirceu errou diante da equipe do Criciúma, mas assumiu o erro ali. Claro que não tem que crucificar. Conheço o Dirceu desde moleque, né? Ele jogou junto com os meus filhos, o Tafarel e o Thales, na ABB, no futsal. Ele é oriundo do futsal da ABB. E ele é um cara que ele evoluiu muito, ele não teve, ele jogou profissionalmente pelo Curitiba, né, fez a base dele no Curitiba, não teve muito legal no Curitiba. Quando ele saiu, ele conseguiu buscar toda essa experiência, né? Já serviu Londrina, foi emprestado, voltou, enfim, aquela coisa toda. Ele errou, mas também não tem o que crucificar. O interessante é que o Londrina, no primeiro turno, ele conseguiu as vitórias, ele conseguia com mais facilidade as vitórias fora de casa do que dentro de casa. Agora no segundo turno está complicando um pouco. Jogar contra o Juventude também não é fácil,
né? Não existe facilidade no futebol, vai ter que realmente trabalhar muito, principalmente os erros que foram cometidos contra a equipe do Criciúma, tentar corrigir esses erros, mas eu vejo um Londrina equilibrado, eu vejo um Londrina que vem se mantendo numa zona ali intermediária no Campeonato Brasileiro da Série B, e para ele Londrina está de bom tamanho. O feito de conquistar a Primeira Liga, né, campeão da Primeira Liga, diante da equipe do Atlético Mineiro, foi muito legal, muito interessante, e eu acredito que a diretoria mantém, né, essa sinergia ali de que vão ficar na Série B, se subir para A, beleza, se não, vão ficar na Série B, porque acaba sendo também uma grande vitrine. Londrina vem negociando muitos jogadores, vem se mantendo financeiramente, então a coisa vai surtindo efeito. Servopa, a vida pede. Há 50 anos, ajudando a família paranaense. Para cada pessoa, um bom negócio. Para todo bom negócio, Grupo Servopa. Solidez, credibilidade, segurança, confiança e ousadia. Consórcio de carros e imóveis. São mais de 250 mil cartas de crédito contempladas. E a gente encerra esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do futebol paranaense, futebol nacional e mais roller derby aqui com as meninas no estúdio. Estamos de volta com o Placar Transamérica nesta terça-feira. Aqui comigo no estúdio Moura Júnior, as meninas do Roller Derby, a Juliana e a Priscila. E a gente já inicia esse bloco falando do jogo de ontem, o Internacional, que venceu aí a partida contra o Brasil de Pelotas por 1-0, o gol do Damião. O Internacional venceu o Brasil de Pelotas, D'Alessandro cobrou falta e Leandro Damião cabeceou para marcar o único da partida. Um jogo em que o Internacional teve várias oportunidades, mas que o goleiro adversário, aí, o Piton, fez muitas defesas dificílimas. E o Internacional, mais uma vez, chegando próximo do gol, mas não conseguindo ampliar, né? Conseguiu a vitória, um placar magrinho já foi suficiente, mas que poderia ter sido maior, Moura. Se você falou, é verdade, que eu não vi esse jogo, entendeu? Então não vou enganar ninguém aqui, mas eu estou me baseando pelo aquilo que você está falando e pela campanha que o Internacional vem fazendo, né? Vem realizando. Ninguém acreditaria em sã consciência que o Internacional iria cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, isso pode acontecer, Corinthians caiu, só o São Paulo não caiu ainda, né? Acho que o Palmeiras já caiu também, enfim, outras grandes equipes caíram. Então o Internacional teve a vez dele de cair, agora tem que se levantar novamente. Vem liderando o Campeonato Brasileiro da Série B, tem toda a questão ali de ser, né, realmente o campeão. O Paraná pode incomodar, outras equipes podem chegar, o América também. Então ele vem, resumindo, ele vem fazendo a parte dele. Bom, daqui a pouquinho, trocando um pouquinho de assunto, tem seleção brasileira em campo diante do Chile, às 8h30 da noite, lá na Arena Palmeiras. E a Marina Protasevich tem as informações dessa partida. Muito boa noite para você que está ligado no Placar Transamérica. Agora sim vamos falar da seleção brasileira masculina. A seleção treinou ontem à tarde no CT do Palmeiras, hoje se concentrou para a partida de logo mais às 8h30 da noite e o Tite teve que promover duas mudanças principais. A primeira é que Marquinhos assume a vaga de Thiago Silva na zaga e também recebe a braceleira de capitão da seleção. É um orgulho, uma honra, né, estar recebendo essa faixa de capitão da seleção brasileira, né? Nós, quando pequeno, a gente sonha em estar numa seleção brasileira, ainda mais hoje. Estar recebendo esse presente de ser capitão é realmente uma honra muito grande. Eu vou procurar ajudar o meu time, né, a minha seleção, da melhor forma, né, que a gente possa desempenhar um bom papel, buscando sempre a tranquilidade dentro de campo, a serenidade, para que a gente possa fazer um bom trabalho, ter um bom desempenho, né, mentalmente forte, coletivamente forte. Então é isso que a gente vai buscar dentro de campo. O Tite também teve que fazer uma mudança aí no gol. Sai o Alisson e entra o Ederson. Ederson, que é um novato, aí, um estreante com a camisa da seleção brasileira. O Tite falou sobre essas mudanças, disse que são uma forma eficiente dele poder reavaliar e avaliar esses jogadores convocados, já que essa é a última partida pelas eliminatórias. Por exemplo, os três zagueiros, porque Thiago, porque Marquinhos eu não posso dar para todos, então o quarto esperou. Os laterais, da mesma forma, principalmente esquerdo. Fernandinho e Casimiro. Daqui a pouco, um próximo passo pode ser a utilização de Fernandinho e Casimiro juntos. Para ter
Então, vai se criando e vai se oportunizando a cada jogo essa situação. Coutinho por dentro, nós já temos. William por fora, nós já temos consolidado. Né? Uma retomada do Paulo ou um outro jogador no setor Firmino, nós já temos essas amostragens. O jogo vai falar, aí se o desempenho do jogo vai falar. Eu sei que Coutinho por dentro produz muito. Ele vai me dar uma agressividade maior. Tem essa opção real. Eu sei que Fernandinho, como primeiro, normal. Eu sei que Thiago, junto com os outros dois zagueiros, qualquer uma, fecha o olho e bota para jogar. Essa amostragem ela vai te dando. E o desempenho dos jogos. Respondendo mais específico, vai entrar no jogo, produziu bem. Coutinho aconteceu isso. E a seleção brasileira vem com força total. No gol, Ederson, na lateral direita, Daniel Alves, Marquinhos e Miranda na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Casemiro vem pelo meio, tem Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho e Neymar, e lá na frente, Gabriel Jesus. A seleção enfrenta o Chile logo mais, às 8h30, na Arena Palmeiras, e eu volto amanhã com as informações desse jogo. Volto com vocês aí do estúdio do Placar Transamérica. Obrigada, Mari. Bom, Moura, enfrenta o Chile aí e pode ajudar a seleção argentina, que tá na briga aí para não ficar fora da Copa do Mundo. Tem 63% de chance de ficar fora da Copa do Mundo, a Argentina. Se o Brasil vencer o Chile e a Argentina conseguir uma vitória simples em cima do Equador, tá garantido. Então é um jogo que para o Brasil não vale mais nada, que o Brasil já está classificado. E pode ajudar aí a Argentina. Teoricamente, sim, mas o pensamento do Tite é diferente, né? Sim. O Tite é um cara totalmente diferente também em termos de seleção brasileira. É um treinador que veio e fez uma mudança, uma transformação muito grande. E eu vejo isso principalmente pelo conhecimento dele, pela humildade dele. Já vi muito treinador arrogante, sempre fui contra esse tipo de postura, né? Porque nós somos todos iguais, cara. Se perder a sua posição, seja onde for, daqui a pouco você... Né? Não é melhor do que ninguém. E o Tite não, o Tite sempre foi um cara tranquilo, ele sempre respeitou a imprensa, sempre foi educado com todo mundo, dá a oportunidade da pessoa perguntar e em contrapartida, se ele não gostar ou não concordar, ele responde numa boa, sem problema. E ele levou essa mentalidade para a seleção brasileira. E teoricamente você vai analisar o quê? Que uma seleção não deveria dar trabalho, uma seleção deveria jogar sem ter ninguém, porque são os melhores jogadores convocados, né? Mas o Brasil estava com dificuldades na era Dunga, né? Conseguiu justamente a sua classificação antecipada. Ele é o primeiro colocado com 38 pontos, o segundo colocado tem 28 pontos. A Argentina está numa luta danada. Existiu até aquela questão, se o Brasil perder para o Chile, a Argentina fica fora. Mas eu acho que isso não soma nada, né? Quer dizer, vamos colocar aqui entre aspas, você vai fazer o mal para alguém? Depois, fez o mal volta. Então não adianta, joga o teu futebol, faz o que tem que ser feito, né? A seleção tá bem, tá legal, Marquinhos agora como capitão, muito bom também, muito interessante esse rodízio de capitão na seleção brasileira. Tem gente que achava, não, o Neymar, mas que experiência que o Neymar tem fora como ser humano? Ele é jovem também demais. Então joga a experiência em cima dele. O status, né? É bom para o patrocinador, sim, é bom para o empresário dele, né? Mas ele não tem, ele já mostrou que ele não tem essa postura também de líder, né? É querer exigir demais dele. Então consegue-se, através dessa troca aí, manter sempre um novo capitão e trocando também as responsabilidades. Eu acredito num jogo pegado. O Chile precisa da vitória também, está desesperado a seleção do Chile, então eu acredito num grande atrativo para o torcedor, mesmo teoricamente não valendo nada para a seleção brasileira. Bom, e a gente vai falar mais um pouquinho com as meninas aqui no estúdio sobre... Pô, até que enfim, né? Cara, o que elas estão cochichando aqui, ó, né? Uma já falou para escuta, isso aqui a gente não vai voltar a falar, né? A gente ia mostrar aqui o negócio, o pega, porque tá todo mundo esperando o pega das duas aqui para mostrar, né, o embate, como que funciona, né? Esqueci o nome, seu nome? E você? Juliana. A Juliana já mostrou como cai. Já. Agora a gente quer ver como cai, né, ao vivo, não é isso, Frank? Sim, sim. Como que funciona, meninas? Pelo amor de Deus, hein? Sem se machucar, tá? Eles não se machucam no jogo, nem vem aqui e se machucam no estúdio, já pensou? Pode falar, tá? Estão com o microfone aí, pode. Assim. Tem um limite aí, Sidney? Aí até... Não, mas mais pra cá. Isso. Geralmente eu jogo como atacante, mas jogo como blocker também. A atacante, quando soa o pito, ela vai ter o wall aqui e ela vai tentar passar. Mas ela protege, então não é... Você estava fazendo o trabalho de bloquear.
Tá, e você bloqueia de costas, de frente. Ah, entendi. como Não, mas der. pode Pode. optar. Vem aqui. E o que é melhor? Na verdade, quando a gente tem um wall completo, que é as 4 bloqueadoras, geralmente a gente fica segurando nas outras bloqueadoras. Ah, entendi. Por isso os roxos. Isso. Ah, segurar e agarrar, né? Porque segurar não vai fazer roxo. Porque a atacante está vindo e empurrando ela, certo? Entendi. Isso, Então, digamos que ela esteja aqui, ela está aqui me empurrando. Certo. e eu tô E eu tô segurando. me apoiando Então, aqui. toda a força que a atacante está fazendo vem pro meu braço. Entendi. Isso. E também ela pode me jogar para cima da atacante. Ah, pode jogar. Isso. Quer Você dizer, pode fazer o que você quiser com a sua coleguinha de jogo. Não, com a sua Vocês do conseguem seu time. virar mais pra câmera? Ah, do seu time? Do nosso time, a gente pode fazer o que a gente quiser. Ah, você pode usar a sua colega como um escudo também. Isso, você pode usar as mãos nela, porque você não pode usar na Pode adversária. jogar ela contra a adversária? Pode. Vem aqui, Ju. Deixa eu te Esse empurrar. vem aqui, Ju, é legal, né? Vem aqui mostrar. Vem aqui que eu vou Vem aqui, eu vou te empurrar. jogar. Ah, entendi. Se, por exemplo, a atacante estivesse passando na lateral e ela me viu que eu tô mais perto, ela pode me jogar para cima da Que atacante. legal. E um tombo, como que seria ali? Um tombo? Seria um choque muito violento para cair ou não? Depende da força da adversária de te jogar no chão também. Ou a adversária, você Eu pode acho jogar no que- chão? Depende o equilíbrio da adversária. É mais se ela não jeito. tá isso, Entendi. se ela não tá na posição de derby stance e se ela, por exemplo, estiver em pé e a outra vir atacar e ela nessa posição eu posso me desequilibrar muito fácil. Se eu empurrar ela aqui, Isso. ela não tem muito pra onde fugir. Agora ela rolou, mas normalmente ela teria um... Fica de frente. Ó, no caso, se eu fosse atacante e ela me bloquear de frente, ia acontecer assim. Entendi. Sempre ombro a ombro ali, né? Isso. Isso. Tem Na várias verdade- técnicas que a gente usa para derrubar as adversárias mais fácil, onde pegar pontos de equilíbrio das adversárias. E existem partes também que não podem, Isso. que acaba realmente machucando. Você não pode bater para baixo do joelho, E na Nem linha, pra- na linha da regata, da coluna, nas costas aqui. porque não pode, Também né? Isso é claro. É muito claro. perigoso. Sim, e é um esporte, né? Não é uma luta, né? Não é pra E matar mesmo ninguém. a luta, que também é um esporte, tem suas regras, Sim. né? Então, bem legal, bem interessante. Fran, eu acho que você vai aguentar. Será? Vai. Eu quero ver a Fran vai. fazendo parte, vai ser a nossa representante Ele quer me enfiar lá. em todos os esportes Mas a gente vai fazer uma possíveis matéria desse lá. mundo. Mas aqui nós temos a Fran, tem a Pamela também, que a Tem, Pamela... tem a Eu Marina. acho que todos vocês podiam ir num treino, uma terça-feira, Fazer legal. pra fazer um treino E daí a de gente iniciante. combina pra filmar lá, pra gente mostrar, né? O É. desempenho de vocês, que eu acho que vai ser bem legal. É bem divertido. Com certeza. Sexta-feira vai começar o Campeonato Brasileiro. Vocês estão convidados a ir lá, Com todo certeza. mundo. Então, ir lá, ver o jogo, ver os outros times, conhecer também. E onde vai ser o campeonato? Vai Lá ser na Regional falar, do Xaxim. Isso aí. Regional do Xaxim, de 13 a 15 de outubro, 7 equipes do Campeonato Brasileiro. Meninas, fiquem à vontade para sentar. Além das equipes, também vai ter um jogo amistoso do time Com a Brasil Argentina, com a né? Argentina. Amistoso? Feminino, né? Feminino. Isso, Legal. O brasileiro é predominantemente feminino. Agora tem alguns times masculinos começando a surgir nos Estados Unidos. Tem um time aqui no Brasil. Isso. Mas ainda é predominantemente feminino. Tem também o Campeonato Mundial, que vai ser em fevereiro. Isso. Em Manchester, Isso. Inglaterra. Então, a gente vai chamar aí o intervalo comercial. Esse bloco foi um oferecimento da LM Telecom, rádios comunicadores para a sua empresa. Profissionais altamente treinados e qualificados para atender você. Sistemas de rádios analógicos ou digitais é com a LM Telecom. Venda, locação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho volta com o terceiro e último bloco do Placar Transamérica. Até já! Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Placar Transamérica. Aqui no estúdio a gente está falando de roller derby com a Juliana e com a Priscila. E o Moro aqui comentando, ajudando a conduzir o programa. E meninas, só para finalizar, então, o Campeonato Brasileiro é neste fim de semana, começa na sexta-feira. Isso, vai até domingo.
São 7 ligas do Brasil competindo e no fim do campeonato tem um amistoso entre Brasil e Argentina. Legal. Fazer um convite para elas aqui também. É claro que vocês vão filmar esse jogo, né? Então depois pode separar aí, manda as imagens para a gente aqui, que a gente vai divulgar aqui também no Placar Transamérica para a gente mostrar para o público na sequência como que é um jogo, né? Uma competição ali. É bem interessante. A gente passa umas dicas de o que está acontecendo e você vai entender e conseguir explicar para as pessoas. Mas aí é melhor você vir aqui narrar, tá? Eu narro futebol, narrei automobilismo, já narrei várias coisas, mas esse jogo não narrei, essa modalidade não, então é melhor vocês virem aqui e explicar vocês mesmos. Né? Então eu queria que vocês fizessem um convite aí para quem está em casa nos assistindo, para ir, qualquer pessoa pode ir, acompanhar. Qualquer pessoa, entrada gratuita. Isso, entrada gratuita. Quiser conhecer, participar, conhecer o esporte, vai lá conhecer, pergunta sobre o esporte, vai ter gente narrando os jogos, então não vai ser difícil entender. Provavelmente vai ter lanchonetes para comer alguma coisinha lá e conhecer o esporte. É muito importante falar também que se a pessoa se interessar pelo esporte, gostar bastante, mas não quiser jogar efetivamente por medo de contusão ou às vezes tem algum problema que não deixa, a gente precisa muito de oficiais. Tem 7 oficiais de patins por jogo, mais 10 sem patins. Então a gente precisa de tudo isso para poder fazer o jogo acontecer. Tá, explique o que é bem rapidinho o que são oficiais. Que eu já ia arrumar para vocês. Eu tenho vários amigos oficiais da Polícia Militar que eu já ia convocar os caras para ir lá, você entendeu? Juiz. São 7 juízes, que são os oficiais de patins, e 10 NSOs, que non-skater officials, que fazem contagem de pontos. Isso, que é a contagem de pontos, a marcação de quantas faltas. Qual foi a falta? O tempo da falta, que é 30 segundos, e para poder liberar a jogadora para voltar a jogar. O tempo que fica no banco de faltas. É isso, meninas. Muito obrigada por terem aceito o convite de vir até aqui falar do Roller Derby. O Campeonato Brasileiro vai ser no Centro de Esporte e Lazer do Xaxim, na rua Dom José Marelo, 101, no bairro Xaxim, aqui em Curitiba. Obrigada. Obrigada, Moura, por estar conosco aqui comigo. E eu que agradeço o convite, estar aqui hoje. Bom, gente, é isso. O Placar Transamérica fica por aqui. Um beijo pra vocês. Eu volto amanhã com as informações do Paraná Clube, não aqui do estúdio, de fora do estúdio. E os meninos comandam aqui o programa, aqui direto da TV Transamérica. Um beijo pra vocês. Mulheres do comando, mulheres do poder. Mulheres do comando. Mulheres do comando. Vou te pegar uma praia e acender a marquinha. Vamos casar na balada. Hoje é tudo de manhã.